Ora, parece Cidade Alerta. Parece Gil Gomes. Parece o Datena. Mas está na Bíblia. E por que eu vou pregar? Porque a Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para educar, para ensinar o homem de Deus. Romanos 15,4 diz o seguinte, que tudo que foi escrito para nosso proveito, para o nosso bem. Romanos 15,4. Então, tudo que foi escrito para nós. Quantos creem que toda a Escritura é inspirada por Deus aqui? Levanta a mão. Toda a Escritura. Então, se toda a Escritura é inspirada por Deus, e se toda a Escritura foi deixada por Deus para nosso proveito, foi inspirada pelo Espírito Santo que está aqui, para nos ensinar, esse texto vai falar ao seu coração. Por isso eu vou pregar ele nessa noite. Quantos aqui estão preparados? Diga amém. Agora eu vou falar, pode ser que depois que eu pregue esse texto, você saia daqui meio chateado, meio triste. E se você não sair chateado, eu vou ficar preocupado com você. Porque esse é um texto para você chorar. Meu Deus, vamos ler. Eu vou ler até o 30 e depois eu volto expondo. Quantos estão ainda? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita vivia nos montes de Efraim, numa região afastada. Tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro, coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse, eu lhe peço que fique essa noite, que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu ele a ficar ali aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse, vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez, veja, o dia está quase acabando, é quase noite, passe a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada, vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estava perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor, venha, vamos parar nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu, não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá. E acrescentou, ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá, e passar a noite em um desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs, quando se aproximavam de Gibeá, de Benjamim. Ali entraram para passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passar a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estavam morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou, para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu, estamos de viagem, indo de Belém de Judá, para uma região afastada nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui, ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo à minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para casa e os alimentou os jumentos. Depois de lavar os pés,
comer e beber alguma coisa. Quando estavam entretidos, vieram alguns vadios, filhos de Belial da cidade, cercaram a casa, esmurrando a porta, gritaram para o homem dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometa essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede, eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazê-lo o que quiserem com elas. Mas nada faço esse homem, não cometa tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo, então o levita mandou sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou em casa, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes, e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Vamos orar ao Senhor? Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Aqui está a tua palavra escrita para o nosso proveito. Aqui está a tua palavra útil para nós. Senhor, enquanto eu pregar, fala ao nosso coração, revela-nos Jesus, fala conosco para a tua glória. Em nome de Jesus, diga amém. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui é Israel se afastando de Deus. Enquanto Israel adorava ao Deus Yahvé, Israel, ele tinha o caráter de Deus, porque o caráter de Deus se expressava nos 10 mandamentos. Então o Salmo 115, do 4 ao 8, vai dizer que você se parece com quem você adora. Se você adora um ídolo, você vai se parecer com um ídolo. Se você adora Baal, você vai se parecer com Baal. Se você adora Astarote, a deusa da sexualidade, da fertilidade, você vai se parecer com ela. Israel agora está se parecendo com a quem eles adoram. Israel agora está se afastando de Deus e parecendo com os deuses no qual eles estão adotando. Toda vez que nós apostatamos, ou toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós começamos a parecer com aquilo que nós contemplamos. 2 Coríntios 3,18 vai dizer: todos nós com o rosto descobertos, somos transformados de glória em glória, ao contemplar o Senhor. Mas quando eu não contemplo ao Senhor, e quando eu contemplo outras coisas, eu vou me parecendo com essas outras coisas. Israel agora, no capítulo 17, nós temos um levita, que serve a Deus por interesse. Nós temos a tribo de Dan, que estabelece um falso culto. E no capítulo 19 nós temos um levita, que toma a concubina, que oferece ela para ser violentada, e que a esquarteja. Talvez para você e eu, ouvintes modernos, nós olhamos e nós dizemos assim: que tamanha crueldade, que tamanho absurdo, como que isso pode ter acontecido? Toda vez que eu leio esse texto, e eu já o li muitas vezes, me dá repulsa, me dá vontade de chorar, me dá ânsia. Mas antes que você julgue as pessoas dessa época, eu queria te trazer alguns dados de 2024, do nosso Brasil. Em 2024, 83.114 mulheres foram estupradas no Brasil. Vou repetir de novo para você. 2024, no nosso país que se diz de maioria cristão,
83.114 mulheres foram estupradas. A maior parte, 61%, meninas com menos de 14 anos. Se nós pegarmos esse recorte e colocarmos para 17 anos, 81% das mulheres estupradas no Brasil tinham menos de 17 anos. No Brasil, em 2024, morreram 49 mil mulheres. Porém, 1.492 foram mortas pelo fato de serem mulheres, o que as pessoas chamam de feminicídio. Os dados nos mostram, irmãos, que ainda precisamos de um rei. O texto começa dizendo o quê? E não havia rei em Israel. O texto que nós lemos, que nos chocam, é a realidade da nossa cidade, é a realidade do nosso país. Detalhe, a maior parte dos abusos aconteceram dentro de casa. Essa semana, um homem passou em um pedágio, e ao passar em um pedágio, tinha uma mulher desacordada no volante. Então ele estava conduzindo o carro, mas tinha uma mulher desacordada no volante. A atendente falou, está tudo bem? Ele falou, não, ela só passou mal. A atendente disse, você não quer então que a gente chame o atendimento? Não, eu vou parar ali na frente. Em seguida, aquele homem jogou o carro contra um caminhão, para simular um acidente. Na verdade, ele já tinha agredido aquela mulher até a morte. Eu estou te mostrando um texto de milhares de anos atrás, mas que nada difere do nosso Brasil, da nossa cidade. Qual o problema, pastor? Toda vez que nós não temos um rei no nosso coração, toda vez que nós nos afastamos do Senhor, e nós nos apostatamos do Senhor, o coração depravado do ser humano manifesta os seus frutos. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com você é o levita, o sogro e a concubina. O problema de buscarmos relacionamentos somente para satisfazer nossos prazeres. Irmãos, nós vivemos uma época e uma geração onde as pessoas querem relacionamentos por prazer. O que nós vimos do versículo 1 ao versículo 4? Que esse levita, ele tomou uma concubina, ele tomou uma jovem. Alguns comentaristas vão dizer que era uma adolescente. Quem que era levita, pastor? Levita era quem servia no templo. Aquele homem deveria ser um padrão de santidade. Deveria ser um padrão de alguém que guarda a lei de Deus. Mas aquele homem foi até Belém e tomou uma jovem como concubina. O que é uma concubina, pastor? Não é uma prostituta, mas é uma mulher de segunda, uma esposa de segunda categoria. É assim, eu tenho a minha mulher, mas eu tenho uma só para satisfazer os meus desejos sexuais. Ele toma aquela concubina, aquela menina, aquela jovem, traz para casa, mas o texto vai dizer que ela lhe foi infiel. Algumas versões vai dizer que ela ficou irada com ele. Sabe, irmãos, Gênesis 2, 24, a Bíblia diz que o casamento foi feito para ser entre um homem e uma mulher. Não é entre dois homens e uma mulher, entre um homem e duas mulheres. Mas teve muitos crentes no decorrer da história que adotou a poligamia. Teve mais de uma. Abraão. E você sabe o que aconteceu? Deu ruim. Deu problema. Salomão resolveu ter muitas. Deu problema. Deu ruim, deu BO. Porque tudo aquilo que foge do padrão estabelecido por Deus vai dar problema. Interessante que aquela mulher fica irada, ela vai para a casa do seu pai, ela lhe é infiel. Aquele homem passa 4 meses sem procurar
a sua esposa. Aquela mulher, pela lei da sociedade, poderia ter sido morta. Ele passa 4 meses, eu não sei, uma coisa eu sei, ele não estava preocupado com ela. Eu não sei se ele esperou 4 meses para ver se ela estava grávida, para poder ela tomá-la de volta como mulher, ou se voltou aos desejos sexuais, mas ele foi atrás. Então ela chega, abre a porta, ele entra, mas o sinal de que ele não queria nada, que ele não se importava com ela, é que nós não vemos o diálogo dele dizendo: amorzinho, volta para casa. Ele não conversa com ela, irmãos, ele conversa só com o sogro. Ele bebe, come, se alegra com o sogro. Nós não vemos diálogo entre ela, porque o que esse levita, enquanto o levita do capítulo 17 e 18 estava atrás de prestígios, esse homem estava atrás de satisfazer seus desejos. E qual o problema? O problema, irmãos, é que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Deus não fez só o homem à sua imagem e semelhança, Deus também fez a mulher à sua imagem e semelhança. Eu sei que um dia você estava no culto e alguém virou e falou: olha para o seu irmão e fala: como você é bonito, você é imagem de Deus. Mas imagem de semelhança com Deus não tem a ver com a sua fisionomia, tem a ver com atributo. Deus é amor e compartilhou amor com você. Deus é justo e compartilhou justiça com você. Deus é digno e compartilhou dignidade com você. Deus não criou só o homem à imagem de Deus, Deus criou também a mulher à sua imagem. Mas o pecado da humanidade fez com que a mulher fosse tratado como alguém inferior, tratado muitas vezes como objeto, para satisfazer desejos. Mas o que nós estamos vendo, irmãos? Que na nova aliança, Cristo reconciliou homens e mulheres. Lá em Gálatas 3, 28, projeta para mim, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 28. A palavra do Senhor vai dizer, Gálatas 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Presta atenção nisso aqui. Não há judeu nem grego. Ou seja, não deve haver racismo entre nós. Não deve escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo as mulheres não são inferiores. Em Jesus Cristo as mulheres não são menores. Em Jesus Cristo as mulheres não têm menor importância. Elas são imagem de Deus. E em Cristo Jesus elas foram restauradas para a glória de Deus. Agora eu te pergunto, ao estabelecermos relacionamentos, por que estamos fazendo? Estamos estabelecendo relacionamentos só para suprir os nossos desejos? Estamos estabelecendo relacionamento só para nos preencher emocionalmente? Estamos estabelecendo relacionamento só por motivos financeiros? Ou estamos estabelecendo relacionamentos porque queremos estabelecer uma aliança? Casamento, relacionamento, não é, irmãos, simplesmente para eu suprir os meus desejos. Não é para eu usar o outro, não é para o outro me fazer feliz. Se você entrou num casamento para o outro te fazer feliz, você está encrencado. Porque você não vai conseguir no outro a satisfação que só Deus pode dar. Só pode entrar num casamento aquele que já é feliz em Cristo Jesus, aquele que já é satisfeito em Cristo Jesus. O seu marido não vai te fazer feliz, a sua mulher não vai te fazer feliz, somente Jesus pode te fazer feliz para a glória dele. O prazer final está nele. Por que nós estamos estabelecendo relacionamentos? Tenho tratado a minha esposa, meu esposo com dignidade, como imagem e semelhança de Deus, ou eu projeto nele a minha satisfação, irmãos? Às vezes eu vejo, eu falo isso para os jovens daqui da igreja, falo isso para os jovens da minha escola. Eu vejo alguém tratando o marido: meu marido é burro, meu marido é inútil, meu marido é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher é aquilo outro. Irmão, se eu pegasse uma foto sua, esculhambasse a sua foto, como que você ia ficar? Eu pego sua foto e falo: essa foto aqui é uma porcaria, essa foto é inútil, não serve para nada. Como que você ia se sentir, irmão?
Oi? Mal, mas eu estou ofendendo a dignidade daquele que é a imagem de Deus. E quando eu faço isso, eu estou ofendendo a quem? Quando eu ofendo a minha esposa, eu estou ofendendo o próprio Deus, porque eu estou ofendendo a imagem e semelhança dEle, aquela que é dignidade, imagem e semelhança dEle. Por isso, irmãos, Paulo vai dizer, se antes conhecíamos os irmãos segundo a carne, nós conhecemos agora segundo a Cristo. Por isso, na igreja não pode ter racismo. Porque se eu ofendo o meu irmão que é negro, branco, baixo, gordo, amarelo, baiano, o que for, eu estou ofendendo a Deus. Se eu ofendo a minha esposa, eu estou ofendendo o próprio Deus. Se você ofende o seu marido, você está ofendendo o próprio Deus, porque em Cristo Jesus nós somos todos um. Por isso não estabelecemos relacionamentos por interesse, mas estabelecemos o nosso relacionamento por aliança. Próxima vez que você for ofender alguém, falar mal de alguém, esculhambar alguém, pense que você está esculhambando a imagem de Deus. Pastor, ele não é mais a imagem de Deus. É. Ainda que distorcida. É. Portanto, o problema de buscarmos um relacionamento somente para satisfazer os nossos prazeres é que nós tratamos as pessoas sem a dignidade devida. Segundo ponto, o levita e o povo de Gibeá. Quando o povo de Deus se afasta de Deus, ele se torna pior que os incrédulos. Vou repetir de novo a frase. Quando o povo de Deus se apostata, é que apostasia é uma palavra meio diferente. Quando o povo de Deus se afasta de Deus, ele se torna pior que o incrédulo. Vou te contar por questão de tempo. Mas eu li com você, depois você pode ler de novo do 5 ao 20. O que aconteceu aqui agora? O pai da mulher, da concubina, falou, olha, não vai embora hoje não. Fica aí mais uma noite com a gente. Come, se alegra, bebe. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que ainda estava no tempo daquele levita denunciar a sua filha. E a sua filha poderia ser morta, por tê-la sido infiel e abandonada. Então no quarto dia, ele falou, era 2 refeições por dia. Então toma um café da manhã aí, come com a gente, almoça. Quando for à tarde, você vai embora. Chega à tarde, ele fala, não vai embora não. É perigoso viajar de dia, imagina viajar à noite. Come de novo aí, faz a janta, come com a gente aí, fica mais um pouco, amanhã cedo você vai de madrugada. O levita é verdade, você tem razão. No outro dia, chega de madrugada, ele fala, não vai embora agora não sai sem tomar café da manhã não, rapaz. Come mais uma vez, então ele come, se alegra, bate papo, e quando ele olha já é a tarde. Ele fala, olha, agora você não vai embora não. Já está noite, fica agora para o 6º dia. Ele fala, não, agora eu vou embora. Agora você não me convence mais. Está à noite, é perigoso, não vou embora mesmo assim. Então, ele pega seus 2 jumentos, o levita, pega sua concubina, sua esposa, considerada de 2ª categoria. Ele pega agora a sua concubina, pega o jumento, o servo, e ele sai na estrada. Quando ele sai na estrada, eles estão chegando perto de uma cidade chamada Jebus. Quem é Jebus? Jebus é Jerusalém. Era a cidade dos Jebuseus. Ela ainda não era a cidade do povo de Deus. Lá em Juízes 1, 21, era para os benjamitas ter tomado Jebus, mas eles não tomaram. Então agora Jebus é uma cidade de gente incrédula. É uma cidade de gente que não conhece a Deus. O que o levita fala? Rapaz, Israel está distante de Deus, mas eu não vou para essa cidade de incrédulo não. Vai saber que é uma cidade muito violenta, vai saber que o povo de lá é problemático. Nós vamos para uma cidade onde o povo serve a Deus. Ok, então eles continuam o caminho. Qual que é a próxima cidade onde o povo serve a Deus? Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Então eles chegam em Gibeá, a lei dizia, olha, chegou um estrangeiro, chegou alguém sem casa, você tem que dar hospitalidade. E para onde que ele vai? Vai para a praça, é o lugar onde as coisas é tratada, onde os negócios judiciais é feito. Então eles chegam na praça, ninguém oferece hospitalidade. Ninguém oferece para ele ficar. Ele fala, opa, aqui no meio do povo de Deus tem alguma coisa errada. Mas ele fica, não tem para onde ele ir. Ele está ali no meio da praça, de repente chega um homem idoso. Ele é de Efraim, mas está morando ali por um tempo. Ele fala, o que você está fazendo aqui na praça?
Fala, eu vim procurar lugar para dormir, estou de passagem, mas ninguém quis me dar lugar. Fala, não, pelo amor de Deus, não fica nessa praça não. Como assim? O problema aqui, entre o povo de Deus, não é só hospitalidade, parece que tem mais alguma coisa errada. Tem mais problema por aí. Ele fala, vem para minha casa, eu tenho tudo que vocês precisam, fica lá em casa. O levita fala, não, eu também tenho. E aí, eles chegam em casa. Qual o problema aqui? Que no meio do povo de Deus, não teve hospitalidade. A coisa vai piorar. Mas até aqui nós vimos que o povo de Deus, quando se afasta do Senhor, é pior do que incrédulo. Você sabe, hospitalidade era uma regra do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Novo Testamento nos chama a ser um povo hospitaleiro. Talvez hoje nós não tenhamos pessoas que estão passando e precisando, mas o que é hospitalidade? É quando alguém chega aqui na igreja, chega na sua célula e ele se sente parte do povo de Deus. Ele não fica sozinho na praça, ele é acolhido. Mas eu quero dizer uma coisa, se você chega no lugar, teve irmãos aqui nessa igreja que já veio falar para mim, pastor, eu fiquei 5 anos numa igreja, o pastor nunca falou comigo, os irmãos nunca me acolheram. Irmão, tem alguma coisa errada. Se em nosso coração nós não somos hospitaleiros, tem alguma coisa errada. Porque o Novo Testamento não nos chama a excluir ninguém, mas chama a ser um povo acolhedor, que nos recebe em casa. Um dos critérios para ser pastor no Novo Testamento é ser alguém que é hospitaleiro. É ser alguém que faz com que os outros se sintam bem perto de você, se sinta acolhido, se sinta querido. Ah, pastor, eu sou tímido. Irmãos, a Bíblia não fala de timidez. Não é se você é tímido ou se você é extrovertido. É você ser um cristão. E glória a Deus por essa igreja, porque aqui nós temos irmãos hospitaleiros. Lá, no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 12, versículo 3, Romanos 12, versículo 3, diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, aleluia, 12, 3? 12, 3, anotei 3 aqui. Por isso, pela graça que me foi dada, diga a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de como a medida que Deus lhe deu. E aqui mais no final ele vai dizer sobre nós sermos hospitaleiros, nós acolhermos o outro, nós termos o outro, fazermos ele sentir em casa. Lá também, queria compartilhar com você 1 Pedro 4,9. 1 Pedro 4,9. Abre aí na sua Bíblia, ou acompanha comigo, os irmãos vão projetar para a gente. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Não é para você falar assim, nossa irmãozinho, vem cá, seja bem-vindo. Estou falando isso porque meu líder mandou, viu? Não, está falando que nós devemos ser hospitaleiros espontaneamente. Também outro texto que eu queria ler com vocês, Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 3, versículo 2, Hebreus 13, versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem saber, alguns acolheram anjos. Eu acho esse texto poderoso. Ele fala, seja sempre hospitaleiro, receba bem as pessoas, porque às vezes você pode estar recebendo o próprio anjo do Senhor. Mas tem mais, Jesus disse em Mateus, que quando você recebe um dos pequeninos, você está recebendo a ele. Quando você recebe uma pessoa que entra pelaquela porta, e diz, seja bem-vindo, sinta-se em casa, essa é a nossa igreja. Quando você é hospitaleiro na célula, você faz a pessoa se sentir bem naquela célula, você está recebendo o próprio Jesus, você está acolhendo o próprio Cristo. Você é alguém hospitaleiro? Tem irmãos aqui que faz a gente sentir muito bem. Aleluia, pode dar um glória a Deus aí? Mas a coisa piora. Israel se torna, esse é meu terceiro ponto, Israel se torna como Sodoma.
a depravação total do ser humano. Agora, irmãos, eles estão em casa. Então, eles estão comendo, estão bebendo, estão se alegrando. E aqui nós podemos fazer um elogio ao homem idoso. Ele recebe aquele homem, quando de repente a porta começa a bater. Imagina, tarde da noite, eles prontos para dormir, chega uma turma batendo na porta. Pá, 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 pá. Aquele homem, imagino eu, pergunta: quem é? É homens da cidade de Deus. Homens que conheciam o Deus Yahvé, mas que tinha se afastado dele. Então aquele homem idoso pergunta: o que vocês querem? E aqueles homens dizem: nós queremos ter relações homossexuais com o homem que entrou na sua casa. Nós não estamos em Sodoma, nós estamos em Israel. Aquele homem fala: vocês estão loucos? Olha o nível de pecado que vocês chegaram. Esse homem é o meu hóspede, não faça isso. Mas antes, irmãos, que a gente possa elogiá-lo, olha a proposta que ele faz. Tem aqui minha filha virgem, abusa sexualmente dela. Tem aqui a concubina do levita, abusa sexualmente dela. E por que que esse homem idoso tem essa atitude? Porque ele enxerga as mulheres como objetos, da mesma forma que o levita e seu pai enxergava. O pecado levou estes homens a enxergarem as mulheres simplesmente como um objeto. Interessante que, de que texto você lembra? Quando nós lemos isso aqui. Que cidade que receberam anjos e os homens da cidade bateram na porta querendo ter relacionamento sexual com os anjos? Sodoma. O que Ló fez? Ofereceu suas filhas. Mas nós estávamos em Sodoma. Agora nós estamos em Israel. O povo de Deus, quando se afasta de Deus, se torna pior do que o incrédulo. Portanto, não é simples fato de você falar assim: estou chateado com a igreja, vou sair. Não é isso. Você se afastar do Senhor te leva a ter um coração pior do que um coração de incrédulo. Não, pastor, eu tenho moral. Eu não preciso de Jesus para ter moral. O coração humano, longe do Senhor, não sobra nada de bom. Em Sodoma, os anjos seguem aqueles homens a ponto dos homens não encontrar a porta. Mas infelizmente aqui em Israel, não tem anjos para livrar aquelas mulheres. Aqui em Israel não tem homens para livrar aquela mulher. E aí nós somos surpreendidos pelo texto, porque no versículo 25, aquele homem pega a sua própria esposa, abre a porta e joga ela para fora, para ser abusado sexualmente por aqueles homens. E sabe de quem nós estamos falando? De um levita. Alguém que deveria estar servindo no altar do Senhor. Sabe de quem nós estamos falando? De alguém que deveria estar servindo no templo. De alguém que foi chamado para cumprir o que o Senhor chamou para cumprir, mas é alguém que entrega a sua mulher. Então a Bíblia vai dizer que aquela mulher passou a noite inteira sendo abusada sexualmente por aqueles homens. Arthur Kandel, um comentarista, ele diz assim: se alguma vez um ser humano suportou uma noite de horror absoluto, foi ela. Aquela noite deve ter sido para ela tão escura quanto a própria sepultura. Aquele homem idoso e o levita enxergavam as mulheres como meros objetos. Qual o problema, pastor? Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que o resultado é tudo que importa. Tudo que importa é o meu prazer. Tudo que importa é a minha satisfação. Se não está dando certo, eu largo essa.
sempre ouço os jovens falar: peguei fulano, peguei ciclano. O que é isso, irmãos? O que a gente pega? A gente pega a caneta, a gente pega a garrafa, a gente pega esse objeto. Quando eu digo que peguei, quantos já ouviram jovens expressando essa atitude aí? O que é isso? É tratar o outro como objeto. Mas quando aqui na igreja nós falamos, trata o outro com amor, trata o outro com dignidade. Não trata o outro só para... Ai, pastor, você é muito dura. Sabe o que a gente está querendo? Não é colocar uma lei na sua vida. O que a gente está dizendo é: o seu irmão não é um objeto para você pegar. Ele é a imagem e semelhança de Deus. O Novo Testamento nos chama a tratar o outro com dignidade. Nós corremos o perigo de enxergar as pessoas como um mero objeto para nossa satisfação. Vivemos em uma sociedade, irmãos, em que a imoralidade sexual se tornou comum. Olha as músicas. Eu faço academia, e aí tem lá as aulas de spinning. Tem as aulas de spinning, aquelas aulas de bike, né? Fecha numa sala. E aí numa sala fechada tem música, e o pessoal vai lá pedalando. Eu não faço spinning, mas às vezes a porta abre assim, e você ouve as músicas. Irmãos, que músicas são aquelas? As mulheres são tratadas naquelas músicas de cachorro para baixo. Mas tem crente que coloca o fone e fala: pastor, é só uma música. É só uma música. Irmãos, músicas que simulam situações sexuais de verdadeiros estupros. Mulheres que se colocam em situações simplesmente para satisfazer desejos de homens. E nós, crentes, muitas vezes dizemos: é só música. Não é só música. Não é só música, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. A Bíblia nos alerta. 1 Coríntios 6, 3, diz assim. 1 Coríntios. A Bíblia nos alerta, irmãos, do pecado contra o corpo. Do pecado contra o corpo. Paulo vai dizer: olha, vocês não sabem que qualquer pecado que vocês façam, vocês pecam, mas a imoralidade sexual, você peca contra o próprio corpo. Lá em 1 Tessalonicenses, queria abrir com você, 1 Tessalonicenses 4, 3. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Porque imoralidade sexual é tratar o outro como objeto. Efésios capítulo 5, talvez você fale: pastor, eu não faço, eu só assisto, eu só ouço. Mas Efésios 5,3 vai nos dizer: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. O sexo foi feito por Deus. Deus não foi assim, fazendo o ser humano, né? Está criando aqui. Aí quando chegou nos órgãos genitais, falou: Satanás, cria agora. Não. O pecado no jardim do Éden também não foi o sexo. Porque Deus diz: crescer e multiplicar. E eles não iam crescer simplesmente à luz do sol lá e multiplicar. Não. O sexo foi feito por Deus para ser vivido dentro de um casamento entre um homem e uma. Todo sexo fora do casamento é tratar o outro como objeto. Por quê? É uma relação sexual para satisfazer o desejo do outro, sem aliança. E eu quero dizer para você aqui, você que é crente, não aceite ser tratada como concubina.
Não aceite ser tratado simplesmente dentro de um relacionamento para satisfazer desejos dos outros. Você, como mulher de Deus, você tem que dizer: comigo tem que ter aliança. Comigo tem que ter aliança. Relacionamento é aliança. Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Houve um silêncio aí. Quarto, o levita e o problema das meias verdades. O levita e o problema das meias verdades. Você sabe, irmãos, aquela mulher foi abusada a noite inteira. Mas enquanto aquela mulher estava sendo abusada sexualmente na cidade, você sabe o que o levita estava fazendo? Estava dormindo. E eu te mostro no texto. Vamos ler o texto? Capítulo 19, versículo 27 de Juízes. Capítulo 19, versículo 27. Capítulo 19, versículo 27. Diz assim, ó. Vou ler o 26, tá bom? Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia. Presta atenção, aquela mulher, ela estava tão fraca que ela volta para aquela casa em busca de socorro. Mas ela está tão fraca, violentada, machucada, que ela não consegue bater na porta. Ela cai na soleira da porta, ela cai como se fosse ali na parte que abre a porta, ela cai e fica ali. Só que o que diz o próximo versículo? Acompanha comigo o 27. Quando o seu senhor se levantou de... Como que ele conseguiu dormir, irmão? Sabendo que a mulher dele estava sendo violentada. Ele não teve coragem de sair de casa para ir atrás dela. Ele não teve coragem de sair de casa para socorrê-la, ou pelo menos para ficar na porta vigiando. Ele simplesmente colocou a cabeça no travesseiro e foi dormir. Mas piora, porque ele simplesmente levanta e ele fala o seguinte, ele diz, olha, quando ele olha aquela mulher caída, está no versículo 28, ele lhe disse, levante-se, vamos. Pergunta se ela está bem, pergunta se está morta. Ele simplesmente diz, levante-se, vamos. Não houve uma resposta. Então o homem a pôs em seu jumento como um objeto e foi para casa. Nós não sabemos se aquela mulher estava desmaiada, se ela estava morta, mas o pior estava por vir. Porque o versículo 29 diz, quando chegou em casa, apanhou uma faca e cortou o corpo de sua concubina em 12 partes. E enviou todas as regiões de Israel. Sabe com quem que você fazia isso? Com animais que eram sacrificados. Então, todos os que viram isso disseram, nunca se viu, nem se fez umas coisas dessas desde que nós saímos do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Irmãos, nem quando Abimeleque reinou, nem quando Jefité reinou, nem quando Sansão reinou, nós vemos o povo num pecado tão grande. Quem está fazendo isso aqui não é incrédulo, não é cananeu, não é gente que não conhece a Deus, é gente da aliança, que está afastada de Deus. Agora, por que esse homem corta a mulher? Por que ele profana o corpo dela? Porque ele manda para as 12 tribos, e nós vamos ver, ele vai provocar uma guerra civil em Israel. Porque ele ama, ele quer fazer justiça com ela? Não! Sabe por quê? Porque para ele aquela era a sua propriedade. Ele não quer justiça, ele quer vingança. Ele não quer justiça porque ele amava aquela mulher, ele quer vingança porque ele perdeu para aquilo que aos olhos dele era uma propriedade. E mais, nós vamos ver o capítulo 20 semana que vem, mas abra sua Bíblia aí no capítulo 20, versículo 4, porque o povo de Israel quer saber a história.
O povo de Israel quer saber como que aconteceu. O povo de Israel quer saber os detalhes. Olha, como que aconteceu isso? Como que foi essa história? E aí o levita diz no capítulo 20, versículo 4. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: assassinada por quem? Assassinada por quem? Pelos homens da cidade, que não são indesculpáveis? Ou por ele? Talvez você ache que ela já estava morta, mas o texto não diz. Então o marido da mulher assassinada disse: eu e minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite os homens de Gibeá vieram atacar-me e cercaram a casa com a intenção de me matar-me. Foi isso que aconteceu, irmãos? Não. Então violentaram a minha concubina e ela morreu. A pergunta é: quem jogou a mulher para fora? Sabe por que ele não contou toda a verdade? Porque diante dos olhos dele, ele era justo. Diante dos olhos dele, ele estava certo. E esse é o problema. Porque todos nós, diante de uma história dessa, qual que é a nossa primeira reação? Eu sou justo. Eu sou bom. Eu não, jamais. Eu não sou como este homem. Ao olhar uma história como essa, podemos fazer como os judeus de Roma. Eles seguiam a lei, ou achavam que seguiam a lei, e eles diziam: nós não somos pecadores, nós somos justos. Então Paulo os alerta dizendo: olha, você que é religioso, mas que está distante de Deus, você também é um pecador. Por fim, Paulo vai dizer em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nessa noite aqui, irmãos, todos nós pecamos. Precisamos de um rei. Todos nós fazemos parte de um mundo que está em ruínas, e precisamos de um rei. Precisamos de um Senhor no nosso coração. Precisamos de Cristo, porque nós somos pecadores. Talvez você diga: pastor, eu nunca cometi um pecado tão grande. Mas lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, Tiago 4:7, a palavra do Senhor vai dizer. Tiago capítulo 4, 17, perdão. Tiago 4:7. 4:17. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes nós não pecamos por ação, mas pecamos por omissão. Tem um ditado que diz assim: em briga de marido e mulher não se mete se mete sim, irmão. Você não quer ir lá meter no meio da briga? Denuncie. 180. Tem uma mulher sendo violentada, espancada perto de você? Denuncie. 180. Pastor, vou resolver com oração. Irmão, tem coisa que não é com oração, tem coisa que é com polícia mesmo. Ah não, pastor, vou continuar orando por ele. Irmão, continua orando por ele enquanto ele está na cadeia. Deixa eu te dizer uma coisa: qualquer mulher que esteja sendo espancada, violentada, não tem que ficar dentro de um casamento onde você sofre violência. Você tem que denunciar. Você tem que chamar a polícia. Ai, pastor, eu preciso orar por ele, jejuar por ele enquanto ele está lá na cadeia. Aí você ora por ele e jejua por ele. Mas, irmãos, o que nós faremos quando nós olhamos para a realidade à nossa volta? Ah, pastor, já sei. Agora então, nessa igreja aqui, vai ser todo mundo do partido PSM. O que partido PSM, pastor? O que é? PSMP. Partido do sovaco da mulher peluda. Vamos virar feminista agora. Não, irmão, não vai resolver. Não vai virar, não vai resolver. Nunca resolveu. Vamos virar todo mundo feminista aqui, pastor. Não vai adiantar. Só tem uma solução para o pecado.
E sabe qual é a solução para o pecado? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Evangelho. Evangelho que mostra, não há diferenças biológicas, há diferenças de funções, mas não há diferenças de igualdade e dignidade diante de Deus, entre homens e mulheres. Qual é a nossa reação diante desse texto, irmãos? O que devemos fazer diante desse texto? O que nós devemos fazer diante dos dados que eu te falei? Quais dados, pastor? 83.114 mulheres estupradas no Brasil. O que nós devemos fazer? Primeiro, a gente deve lamentar. O que a gente deve fazer diante de uma história que está na Bíblia, irmãos? Quantos aqui já viu alguém pregando essa história em algum lugar na sua vida? Quantos anos de crente você tem? Mas está na Bíblia. O que a gente deve fazer diante de um texto desse? Devemos lamentar por Israel e devemos lamentar por nós. Por quê? Porque muitas vezes agimos como se não tivesse um rei verdadeiro. Eu vou te contar aqui para terminar. Mas você sabia que o capítulo 21 vai dizer: e não havia rei em Israel, e cada um fazia segundo lhe parecia melhor. E aí, depois dos juízes, vai vir os reis de Israel. Qual o primeiro rei de Israel? Alguém sabe? Fala mais alto. Quem era? Saul. De que cidade que Saul era? 1 Samuel, capítulo 11, versículo 4. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Presta atenção. Eles estavam clamando por um rei. E o primeiro rei, quem escolhe é eles. É um rei segundo lhe parecia melhor aos seus olhos. Então, eles escolhem Saul. Eles escolhem Saul. Em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 4, olha o que a Bíblia diz. Quando os mensageiros chegaram aonde? Tem alguém aí? Chegaram à cidade de quem? De onde que Saul era, irmãos? De Gibeá. E Saul era um homem escolhido segundo a capacidade humana. Saul foi escolhido pelo seu poder, pelo seu tamanho. Mas Saul é de Gibeá. Você vai ver em todos os textos que Saul estabelece o seu reino em Gibeá. E o que ocorre com Saul? Saul falha. Saul não consegue salvar Gibeá e nem seu povo dos seus pecados. Mas passou-se séculos. E talvez você está falando: pastor, essa semana é Natal. Você me traz uma pregação dessa? Eu precisava te trazer essa mesmo. Por quê? Saul de Gibeá falhou. Gibeá, onde aconteceu essa barbaridade tão grande que Oséias vai dizer, quando Oséias falava do pecado de Israel, ele lembrava Oséias 9:9 e 10:9. Quando Oséias lembrava do pecado de Israel, ele citava o pecado de Gibeá. Mas passou-se séculos. E em Mateus capítulo 1, versículo 21. Projeta para mim, por favor. Mateus 1, 21. Veio o verdadeiro rei. Veio o rei que nós precisávamos. Qual o nome dele? Jesus. E por que o nome dele é Jesus? Porque Jesus significa Salvador. E ele veio nos salvar do quê? A Bíblia vai dizer: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Esse é o verdadeiro rei que eu e você precisamos. O rei que Saul não foi de Gibeá, o rei que os juízes não foram, é o rei que eu e você precisamos para ser salvo dos nossos pecados. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia, irmãos. Deus falou com você por meio dessa palavra?
Deus falou com você por meio dessa palavra? Se Ele falou, feche os seus olhos por um instante. Quando não há rei, quando nós nos afastamos do rei, nós nos tornamos pior do que incrédulos. Quando não há rei, nós descobrimos a necessidade de Cristo em um mundo em ruínas. E Ele é o rei que veio. Essa semana nós estamos comemorando o Natal. Estamos comemorando porque o nosso rei veio nos reconciliar com Deus, veio nos reconciliar com o Pai, e veio nos salvar de nós mesmos, nos salvar dos nossos pecados. O rei que Saul de Gibeá não pôde ser, Ele é. Coloque a mão no seu coração por um instante. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que talvez você tenha se afastado e se distanciado do Senhor. Mas se você voltar a contemplar o Senhor nessa noite, voltar-se para o Senhor de novo, reconhecer a Cristo como seu Senhor, abandonar os ídolos da sua vida, largar aquilo que tanto era importante para você, você dizer: Jesus é o rei do meu coração. Haverá uma transformação de vida sobre você. Nunca se afaste do Senhor, nunca se distancie do Senhor, porque o meu e o seu coração é completamente depravado. O meu e o seu coração é capaz de coisas terríveis. Ah, se não fosse a graça de Deus para nos sustentar. Ah, se não fosse a graça de Deus para nos levar ao arrependimento. Ah, se não fosse a graça de Deus, onde nós estaríamos agora? Você que está aqui nessa noite, contemple a Cristo, contemple a Jesus. Ele veio para te salvar dos seus pecados. Ele veio para te resgatar. Nunca se afaste da presença. Talvez você não tenha tratado pessoas com hospitalidade, com dignidade, mas essa é noite de arrependimento. Essa é noite de você reconhecer que o seu irmão é a imagem de Deus. É noite de você reconhecer que ele foi criado em imagem e semelhança do Senhor. E talvez você está aqui e você já passou por algo do tipo. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Existe alguém que morreu na cruz por você. Existe alguém que tratou você com dignidade. Existe alguém que te resgatou. Existe alguém que trouxe vida sobre você. Contemple ao Senhor nessa hora. Ore ao Senhor. Você que precisa do perdão do Senhor, receba.
dessa igreja. Nós reconhecemos que elas são imagem e semelhança do Senhor. Nós oramos, Pai, pelas nossas esposas, pelas nossas filhas. Oramos abençoando, Pai. Ó Deus, vai de encontro, vai de socorro. O Senhor anunciou a mensagem primeiramente a elas, Pai. Que os homens dessa igreja venham tratar cada mulher com dignidade, como a imagem e semelhança do Senhor. Oramos que como igreja nós viemos ser acolhedores, viemos ser hospitaleiros, viemos ser amáveis. Senhor, gera arrependimento entre nós, gera um coração contrito, um coração quebrantado, um coração transformado, um coração mudado, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e reconhecemos que precisamos, necessitamos do Rei, precisamos, não somos como aqueles que vivem sem o Rei. Jesus Cristo é o nosso Rei, é o nosso Senhor e é o nosso Salvador, para a glória do Pai. Levanta sua mão direita ao alto. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com você. Que você tenha uma semana abençoada. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Quarta-feira não